Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus santo, bendito, glorioso, pastor supremo de nossas almas, autor e consumador da nossa fé, criador de todas as coisas, que para a tua glória decretaste e tudo passou a existir. Nós te louvamos nessa noite pelo privilégio que nos concedes, de que não só criastes, mas que pela tua providência nos trouxeste aqui hoje para cumprirmos, ó Deus, o nosso dever e o nosso papel de glorificar a ti, adorá-lo e sermos alimentados pela tua palavra. Como ovelhas, ó Deus, que tem o bom pastor como pastor, nós ansiamos pelo verdadeiro alimento, pelo verdadeiro sustento, pela direção, ó Deus, perfeita, para a glória do teu santo e bendito nome. Essa é a tua palavra, somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Fala conosco, ó Deus, conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Salmo 23 talvez seja o texto mais conhecido por nós, até mesmo pelas nossas crianças. Acho que quando nós começamos a ensinar nossos filhos a palavra de Deus, a memorizar textos, o Salmo 23 vem em primeiro lugar, vem no início. Quando aprendemos músicas infantis, bíblicas, para ensinar aos nossos filhos, a maioria delas retrata o nosso Deus como pastor, e nós temos o desejo, o prazer de mostrar a elas e a todos os demais que nós temos um pastor e o nosso pastor é Deus. Mas esse texto, por mais conhecido que seja, por mais memorizado que seja, mais familiar que seja, tende a ser o menos meditado. Muitas vezes nós nos contentamos em gravar as palavras, mas não nos atemos à preciosidade, à densidade do texto. Nós não murmuramos nesse texto, como o Salmo 1 nos ensina a fazer. Então, nós precisamos que Deus nos chame mais uma vez a esse texto e fale conosco, se apresente a nós como Ele é, e nós, como seu povo, reconheçamos quem nós somos de fato e o que é que isso implica na nossa vida. Quem Deus é no texto do Salmo 23, quem nós somos diante desse nosso Deus. O Salmo 23, ele compõe um enredo de 3 salmos,
o 22, o 23 e o 24, em que, com muita facilidade, com muita clareza, nós atrelamos, ligamos, lembramos da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não custa, não é complexo, porque é expresso na palavra de Deus, o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor e que nós somos as suas ovelhas. Ele falou isso em João 10, eu sou o bom pastor. Então, o texto do Salmo 23, ele está entre o 22 e o 24, que fala do suplício, da morte, do sofrimento, das agruras da crucificação do Senhor Jesus Cristo, no Salmo 22, e a glorificação, o momento, a entrada do Senhor, triunfante, quando ele ascende aos céus, no Salmo 24. Leiamos alguns textos. No Salmo 22, versículo 1. E rapidamente a cena tomará a nossa mente. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor disse isso no momento em que já dava os seus últimos respiros em carne. Quando já estava prestes a ver a consumação, a sua obra acontecendo, bebendo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor não foi apenas crucificado, ele não permaneceu morto. Nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e posteriormente ascendeu aos céus. E no Salmo 24, versículo 7, nós lemos: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Senhor sofreu por nós, o Senhor venceu a morte e o Senhor entrou pelos portais eternos e com ele nós estamos do início ao fim. Nele morremos, nossos pecados foram pagos no seu suplício, no seu sacrifício, mas nele nós ressuscitamos também, e com ele nós nos assentamos à destra do Pai, quando ele atravessa os portais eternos como Rei da Glória, vitorioso sobre todas as coisas. Mas nesse íntere, nós temos o nosso viver agora, nós temos o Salmo 23. Nós já fomos e estamos, e lá com ele estamos assentados, mas ainda não. Já e ainda não. E o ainda não está aqui no Salmo 23. Já sabemos quem é o nosso pastor. E o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Veja, o Senhor, com estas letras maiúsculas, não é qualquer Senhor. É o Eu Sou, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus pactual, o Deus que nos atrai para si sem precisar de nós, o Deus que nos chama irresistivelmente e nos agracia com todos os benefícios atrelados
a conquista de Cristo. É esse Deus que o salmista faz referência. O Senhor é o meu pastor. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nós, com muita facilidade, podemos identificar algumas palavras que nos ajudam a aplicar esse texto. O Senhor é o meu pastor e não outro. Exclusividade. Não há outro que possa ocupar o lugar de pastor da minha vida. Não há outro que possa ocupar o lugar de guia da minha vida. Não há outro que possa substituir o único que pode me conduzir nesta peregrinação, nesta caminhada da morte à glorificação. Só um é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. E ele é o meu pastor, isso nas palavras de um rei pastor. Nós sabemos que Davi era pastor antes de ser rei. Então, para Davi, essa palavra pastor e essa designação de Deus como pastor, essa metáfora, tem um sentido muito mais denso do que se fosse eu a falar isso, se fosse você a falar isso. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo com propriedade, com densidade, com intensidade. E ele, quando diz, o Senhor é meu pastor, ele se coloca na posição de ovelha. Vejamos um aspecto importante. Calvino diz que Davi escreve esse texto no momento de tranquilidade. Já havia uma paz reinante, não havia ameaças naquele momento. E ele reconhece, mesmo rei, que ele é uma ovelha. Ele se humilha, ele se coloca no lugar dele. Algo que é muito importante e é uma pergunta que sempre tem que pairar na nossa mente. Como eu lido no meu relacionamento com este Deus pastor no momento em que está tudo bem? Nós passamos por um momento muito difícil no mundo todo. Caos, conflito, dúvida, mentiras, invenções, tristezas, incógnitas. É fácil procurar a Deus num momento difícil. Quando nós nos colocamos em o ponto da incapacidade, não posso fazer mais nada. Quando não temos um número mais para ligar, me acuda. Quando eu não vejo saída, a gente lembra de Deus. Mas aqui, Davi estava reconhecendo o senhorio do seu pastor e a sua pequenez como ovelha quando estava tudo bem. É algo que nós devemos internalizar e meditar. Jamais devemos esquecer que Deus está conosco como pastor presente nos momentos difíceis, mas nos momentos de bonança e de tranquilidade, Ele não se afastou de nós, para que a gente possa se deleitar e desfrutar da tranquilidade e bonança à margem de Deus. Outros comentaristas também dizem que a centésima parte das pessoas, 1% das pessoas que estão bem, se lembram de Deus. Isso é um fato. De 10, 1 volta para agradecer. Quando estamos bem, esquecemos que, do início ao fim, o nosso pastor estava nos guiando, como ovelhas frágeis, indefesas, cheias de dificuldades. Ele jamais nos abandonou.
E aí ele segue, meus irmãos, nessa segunda sentença, quando diz: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos interpretam esse texto como que Deus fosse a fonte de todas as bênçãos temporais, materiais, os desejos do meu deleite, da minha vontade. Deus está para fazer com que nada falte, que me abençoe de tudo que eu quero, que Deus tem que fazer com que nada seja percebido por mim como faltante. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em momento nenhum da minha vida eu percebo a ausência do que eu desejo, do que eu quero. Mas o sentido deste texto é completamente diferente. O Senhor é o meu pastor. Além dele, fora dele, nada me faltará. Porque Deus é o meu pastor, não falta mais nada. Ele não falta a mim. Ele me é suficiente. E aí uma segunda palavra: exclusividade e agora suficiência. Deus, ele nos é suficiente, meus irmãos. Quando nós sentimos a ausência de algo, ainda assim, Deus não faltou. Deus continua suficiente. Não temos falta de nada. Deus não se nega a nós. Deus nos é completo, ele é inteiro, ele é pleno. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, a suficiência de Deus na nossa vida. Mais à frente, a partir desse cabeçalho, dessa introdução, o salmista vai detalhar, vai desdobrar como isso se dá. Mas desde já é importante antecipar algo, meus irmãos. Se a suficiência de Deus não for clara na nossa vida, se a nossa exclusividade para com Deus não for o pensamento imediato para nós com certeza vamos sucumbir, nós vamos perecer, porque diariamente passamos por falta, ausências, tristezas, lutas, angústias, batalhas, estresses, conflitos. Basta lembrarmos o texto que lemos na leitura continuada. Paulo, servo, homem de Deus, foi espancado, chicoteado, passou fome. Deus não lhe faltou. Por isso ele prosseguiu. Por isso ele perseverou. E esse pensamento tem que estar muito claro na nossa mente. Tem que estar muito vívida essa mensagem para nós. Deus nos é suficiente, meus irmãos. E ele é um pastor presente e jamais se nega a nós. E essa suficiência de Deus, esse pastoreio de Deus, ele é demonstrado de algumas formas nesse texto. Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deus, ele nos é o pastor provedor. É o pastor que não deixa que as nossas necessidades não sejam atendidas. Os irmãos lembram do texto do Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 6? Vamos fazer essa leitura, Mateus capítulo 6, mais um texto muito conhecido, a partir do versículo 31. O nosso pastor é um pastor provedor. Mateus capítulo 6, versículo 31 diz assim:
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Eles não têm esse pastor. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, meus irmãos, o pastor é suficiente. A minha busca tem que ser pelo reino de Deus, pela glória de Deus, por Deus. Mas esse pastor que está sendo buscado diretamente, ele não deixa de suprir as nossas necessidades, porque sabemos que temos todas elas. Nosso pastor é um pastor provedor. Pastos verdejantes. Há algumas discussões sobre esses textos, pastos verdejantes, águas de descanso, que se referem à natureza da ovelha. Lembre-se, Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. E Deus nos atende na nossa necessidade, olhando inclusive a nossa fragilidade, fraqueza. Algumas peculiaridades das ovelhas que o salmista traz aqui, é que se os pastos não forem verdejantes, grandes, as ovelhas não vão conseguir comer. As ovelhas são diferentes. Elas não são como bodes, não são como vacas, não são como bois, que o que tiver elas conseguem pegar, as ovelhas não conseguem. Então, o pastor ele conduz ao alimento adequado, ao que supre verdadeiramente. O pastor ele não conduz a qualquer coisa. Ele não leva simplesmente para cumprir uma religiosidade, uma tabela, marcar uma tarefa cumprida. Não, ele leva para aquilo que é necessário e é suficiente para nós. As ovelhas são fracas, são frágeis. Elas são inábeis para comer como outros animais. Por isso a referência é essa. Alguns, e aí foge-me a capacidade técnica, falam que as ovelhas só têm a parte de baixo dos dentes e são para dentro, ou seja, não é qualquer coisa mesmo que elas conseguem comer. Infelizmente, muitas que são ovelhas fogem da orientação e da direção, a condução do seu pastor e comem qualquer coisa. Lembremos, meus irmãos, o nosso pastor, ele jamais vai deixar com que as nossas necessidades não sejam supridas verdadeiramente. Deus é quem sabe o que é adequado para nós. Aqui é uma chamada a reconhecimento. Sem a direção de Deus, com autossuficiência, a ovelha vai ou passar fome, ou vai se alimentar inadequadamente. Um exemplo, nós temos uma estrutura de instrução e de ensino na igreja. Mas em muitos lugares, algumas pessoas elas preferem buscar por si só o ensino, a instrução, o conselho que melhor lhes agrade. A parte da estrutura e da direção do pastor só vai caber inanição e fome. Devemos buscar este pastor que conduz a pastos verdejantes e nos leva para junto das águas de descanso. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer, o nosso pastor é o nosso pastor provedor. Ele nos dá o que nós precisamos verdadeiramente. Ele jamais nos desampara, ele jamais deixa de nos conduzir corretamente. E segue no versículo 3. Refrigera-me a alma,
guia-me pelas veredas da justiça. Refrigera minha alma. A nossa primeira impressão desse texto, a primeira leitura nos traz a sensação de que esse pastor que me alimentou, me levou para uma água tranquila, ele me supriu as necessidades, agora ele vai me dar paz, vai me dar tranquilidade, vai me dar relaxamento. Eu estava atribulado, com fome, ele me alimentou e agora eu estou em paz. Não, o texto, ele refrigera a minha alma, ele tem o sentido, a ideia mais profunda do que isso. Quando ele refrigera a minha alma, ele renova a minha alma. Calvino diz, ele converte a minha alma, ele transforma a minha alma. Me redime. A ovelha que tem verdadeiramente o Senhor como pastor, ela se submete à completa transformação por parte do pastoreio do seu pastor. Deus, nosso pastor, ele nos garante o sustento e o suprimento como provedor. Ele nos alimenta. Ele tira a nossa sede. Ele é o verdadeiro alimento, ele é a água da vida, jamais deixa nada faltar. Mas ele não nos deixa como nós tendemos a ser. Ele não nos deixa na nossa individualidade, na nossa independência. Não deixa que sejamos tal como queremos ser. Como pastor, nós o vemos como aquele que converte a nossa vida, redime a nossa vida, nos conduz à verdadeira vida, porque ele é o nosso pastor redentor. Nós lembramos do diálogo do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos, em que ele disse que se não nascermos de novo, não poderemos ver a Deus, não poderemos ser salvos. E o desdobramento é que não é de um nascimento natural, mas nascer do alto, nascer de Deus. Se não nascermos de novo, se o nosso pastor não redimir a nossa vida, não transformar e converter a nossa alma, estaremos como ovelhas desgarradas sem pastor. Alguns dizem que as ovelhas, elas tendem à dispersão, tendem a sair do prumo. Elas se agregam com facilidade, mas elas seguem outras com igual facilidade. Por isso, tantos textos, tantas referências a uma ovelha perdida. As ovelhas estão muito bem caminhando aqui, todas juntinhas, ouvindo a voz do seu pastor, caminhando, mas de repente alguma coisa dispersa e ela muda sua atenção e seu foco e vai. Nós devemos seguir o caminho da nova vida dada pelo nosso pastor. O pastor é aquele que, diferente daquele que guia, que conduz os bois e vacas, esse pastor de ovelhas é aquele que vai à frente. Fala, as ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. Nós devemos reconhecer um pastor provedor, um pastor que transforma a nossa vida, um pastor que nos redime. E também, meus irmãos, nós devemos entender que isto que acontece conosco, independe de qualquer mérito nosso. Independe de qualquer coisa que eu venha a fazer, alguma boa ação, alguma característica minha. Veja a segunda parte do versículo 3. Por amor do seu nome. Ele refrigera minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, ele me orienta para uma nova vida, ele me conduz em novidade de vida, redimindo a minha alma.
Mas tudo isso não é por merecimento, não é por características minhas, é por amor do seu nome. Uma das grandes características daqueles que realmente são ovelhas de Deus, como pastor, são aqueles que entendem o seu estado natural de imerecimento, de descrédito, de incapacidade. Nenhum dos que realmente são ovelhas de Deus pode levantar a mão e dizer, eu mereci tudo isso. Mas como o apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 2, vamos abrir Efésios capítulo 2, meus irmãos. Versículo 1. A ovelha de Deus tem essa mentalidade muito clara. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 6. Versículo 8, desculpe. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos ovelhas de Deus, abençoadas com todo o nosso sustento, nossas necessidades são supridas. A nossa vida é transformada, somos guiados, instruídos, orientados, nós recebemos uma nova vida, nós somos regenerados, somos convertidos, nós saímos do caminho que levava para a morte e perdição e agora trilhamos rumo à Nova Jerusalém, nós trilhamos a salvação. Mas tudo isso foi por obra e mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é por amor do seu nome. E mais um aspecto, mais um desdobramento. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, como ovelhas frágeis, indefesas, em muitos quesitos débeis, elas não têm por suficiente para a manutenção da sua vida apenas comer e beber. Não é suficiente apenas alegar uma transformação de vida. Não é por obras. Porque elas continuam frágeis e débeis, elas continuam carentes e necessitadas desse pastor. Não há um momento sequer em que esta ovelha possa dizer, agora sim, eu não preciso mais do meu pastor. Não há mais, não há em nenhum contexto, em nenhuma circunstância, nenhuma fase da vida desta ovelha que ela possa dizer, eu estou pronta. Pode ir, pastor, eu estou tranquila. Vá lá. Não. Porque ela vai ter ameaças de predadores, vai ter penhascos, vai ter buracos, vai ter todos os tipos de obstáculos durante toda a sua vida. E aí o salmista sintetiza, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que qualquer intempérie que seja, me sobrevenha, eu não vou temer, porque o meu pastor continua comigo. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Calvino lê esse texto e já salta a acusação de muitos
Então, Davi, ele não tinha medo? Davi não se angustiava? Davi não ficava aflito? E aí ele diz, pelo contrário, é por ter medo, por se angustiar, por estar aflito, que ele diz, diante de tudo isso, eu não vou temer. Diante do meu medo, diante da minha fraqueza, diante da minha necessidade, da minha fragilidade, eu não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Não houve um momento em que o pastor se afastou. O pastor continua com a ovelha e o pastor continua conduzindo esta ovelha. Tu estás comigo. Essa é uma certeza que nós temos, meus irmãos, que o Senhor jamais nos desampara. Em outro salmo nos é dito, ainda que a minha mãe me desampare, ainda que aquela que para nós talvez seja a figura mais presente e protetora, nos esqueça. Deus não vai nos desamparar. Deus não vai nos dispensar. O evangelista João nos narra, nos descreve de uma forma tão bela a maneira como nós somos atraídos a Cristo e a resposta de Cristo, quando ele diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E mais adiante ele disse, todos os que o meu Pai me deu, eu não lançarei fora, mas os glorificarei, antes os glorificarei. Em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer dificuldade, em qualquer agrura da vida que a gente possa passar como ovelhas, o Senhor continua conosco. O Senhor está conosco. O Senhor que nos é suficiente. Ele, pessoalmente, nos é suficiente. Mesmo na sombra da morte, não nos desamparará. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí é uma figura, terminando a metáfora do pastor e das ovelhas, em que com ferramentas, com instrumentos de proteção, alguns vão dizer que o bordão é para afugentar as ameaças externas e o cajado para guiar as ovelhas para o caminho correto. Outros vão dizer que o bordão e o cajado, ambos são para defender as ovelhas, mas em síntese, o Senhor usa as suas ferramentas, os seus instrumentos, a sua intervenção, a sua ação na nossa vida, na vida das ovelhas, para nos proteger. O Senhor é o pastor provedor, é o pastor redentor que guia a nossa vida em novidade de vida, redimida e regenerada, mas também é o pastor protetor. É o pastor que nos guarda, nos livra do mal, e em qualquer circunstância, nossa mente deve estar guardada na certeza de que Ele para nós é suficiente, Ele jamais nos desamparará. E mais, versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Uma referência clara ao desfrute. Estou chegando na consumação das coisas. Eu estou vislumbrando que a peregrinação tem um fim. O Senhor, ao cabo da peregrinação sofrida dessa vida, trará honra. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Uma referência ao suprimento, ao sustento, à garantia de que o próprio Senhor, em relacionamento com seu povo, o próprio Deus pactual, com seu povo beneficiado pelo pacto, nos garantirá pessoalmente a satisfação de todas as nossas necessidades e a exaltação com Ele ao fim de todas as coisas. Quando ele diz, unge-me a cabeça com óleo,
é uma referência ao que acontecia em momentos de grande festa e de grande honraria. As pessoas eram ungidas, as pessoas eram perfumadas. Para nós talvez seja uma coisa meio estranha, né? A nossa cultura não vivenciamos isso. Você chega na casa de alguém, chegue que eu vou lhe perfumar. Pegue perfume, óleo. Alguns irmãos têm costume de ter um ambiente muito cheiroso, muito perfumado, mas não é nossa cultura. Mas essa referência de Davi é uma clara referência ao momento de celebração e de honraria. E o versículo 6, trazendo à memória o que ele falou no versículo 1. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nada me faltará. Não haverá um momento em que Deus não me seja suficiente. Não haverá um momento em que eu vou olhar e não vou ver nada. Talvez eu não veja no temporal, no material, no físico, mas com certeza Deus, o Supremo Pastor, estará lá. Aliás, estará aqui conosco. Deus não é aquele que abençoa de longe, é aquele que se relaciona, não é aquele que intervém numa história distante, mas é aquele que conduz pela sua providência. Nós, como presbiterianos que somos, temos esse conceito mais mastigado pelos nossos padrões de fé, e nós louvamos a Deus por isso, porque pelo seu decreto eterno, ele determinou como que todas as coisas iriam acontecer para a sua glória. Mas esse decreto eterno que determinou todas as coisas que acontecessem para a sua glória não foi simplesmente um fim em si mesmo. Ele não criou apenas. Pela sua providência, ele rege cada detalhe, cada desdobramento, cada fase, cada momento da sua determinação. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque todos os dias da nossa vida estão escritos por um pastor presente, um pastor que nos alimenta com o que nós precisamos. Um pastor que, apesar das nossas debilidades, e nós, principalmente, filhos de Adão, maculados pelo pecado original, precisamos da filiação do segundo Adão, da cobertura do mérito do segundo Adão. E assim ele o fez. E nos conduz, dirigindo os nossos dias para a sua própria glória. Calvino diz ao final: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o que nossa mente tem que fixar. Isso que nós vivemos hoje é uma peregrinação, é passageiro, é um momento, é uma fase. Mas as nossas lágrimas serão enxutas, os nossos sofrimentos cessarão, as nossas lutas acabarão. Como Paulo diz, buscai as coisas que são lá do alto, pensai nas coisas que são lá do alto. Que o nosso anseio seja habitar na casa do Senhor para todo sempre. Que o nosso prazer esteja no pastor supremo, como ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não foi apenas aquele mercenário que usufrui dos benefícios de ter ovelhas para o seu próprio deleite. Deus não precisa disso. Mas ele é o pastor que ama as suas ovelhas e por elas morre para o deleite delas. Não foi
para a satisfação de Deus, que fomos abençoados e fomos tornados ovelhas de Deus, rebanho do seu pastoreio. Mas para nós, Deus não precisava de nada disso. Ele é completo, Ele é pleno, Ele é todo-poderoso, Ele é suficiente. Nós é que precisávamos de tudo isso. E quando meditarmos nessa verdade, quando cantarmos o Salmo 23, o meu pastor é o Senhor, tenhamos em mente, esse pastor que é meu, ele se deu sem precisar, porque eu precisava, porque eu carecia, e por isso a minha vida tem que ser para Ele, a minha vida é dele. Possamos todos, com essas verdades, louvar a Deus e nos alegrarmos todos os dias da nossa vida. Como ele diz em Mateus capítulo 28, Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Ele jamais nos desamparará. Na luta, na fraqueza, nas debilidades, nas incapacidades. O pastor estará presente e nos conduzirá sempre, até o fim. O que ele começou, ele concluirá para a sua própria glória. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus Santíssimo, pastor amoroso e presente, nós somos gratos pela tua obra. A obra que em Cristo foi realizada em favor de nós, tuas ovelhas. Não em favor dos bodes e dos insubmissos e daqueles que não o reconhecem como único, exclusivo e suficiente pastor. Mas sem merecimento nenhum, nós, tornados tuas ovelhas pelo Senhor mesmo, nós louvamos a ti, Senhor, e pedimos que a verdade do teu cuidado sobre nós seja claro e presente a todo tempo em nossa mente. Que nas lutas e dificuldades que passarmos, nos momentos de sombra e morte, de aflição e perigo, não temamos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Aplica a tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados,